E aí pessoal, beleza? Quem tá falando calma mais uma vez e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo pro canal e hoje eu vou abordar aqui um negócio que geralmente escuto muitas pessoas falando, principalmente esse pessoal do design inteligente e tudo mais, que basicamente seria que as coisas são muito perfeitas para serem obra do acaso, né? As coisas são muito bem ajustadas ali, então precisaria de um designer, precisaria de um propósito ali, de um ser inteligente para que as coisas sejam como são, tanto dos organismos biológicos como do ambiente e tudo mais. Nesse vídeo aqui eu pretendo focar mais no âmbito evolutivo porque eu já abordei aqui a questão do ajuste fino aqui no canal. Se você não viu o vídeo, aconselho que você veja, para você entender melhor essas questões de como o naturalista poderia responder às questões das constantes cósmicas e tudo mais, do suposto ajuste fino que teria no universo. Então hoje eu pretendo focar mais no âmbito evolutivo, em coisas que você pode olhar assim e você vê no seu dia a dia, que são geralmente o tipo de coisa que é apelado nesse tipo de argumentação, beleza? Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e tá se inscrevendo no canal para ajudar o crescimento, beleza? Então, esse vídeo aqui eu vou basicamente dividir ele em duas partes. A primeira parte eu vou fazer uma apresentação aqui de alguns slides, trazendo alguns erros, demonstrando que não é tão perfeito assim quanto as pessoas pensam que o âmbito evolutivo, os mecanismos ali dos seres vivos e tudo mais. Então eu vou trazer uma série de exemplos aqui, tanto humanos quanto não, demonstrando que não é bem assim, essas pessoas estão agindo com base em um viés de confirmação. E esses casos que eu vou trazer aqui não são nem metade dos diversos casos que tem de exemplos aí desse tipo de coisa. Então vai ser dividido nessa parte e na segunda parte eu vou responder puxando para um lado mais naturalista como a gente poderia responder esse tipo de argumentação, beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira parte do vídeo. Então vamos lá para a primeira parte do vídeo, que é justamente a apresentação dos slides. E aqui, como eu expliquei, eu estarei trazendo alguns exemplos de mecanismos que não são tão perfeitos assim quanto o pessoal pensa, inclusive em nós que seríamos o suprassumo da evolução, né, criados por Deus e tudo, e nossa, nós somos o auge ali da evolução, segundo o que algumas pessoas pensam. Então, ó, eu vou começar aqui com o primeiro exemplo que eu trouxe de nós humanos, mais especificamente da parte das mulheres, né? Ó, fêmeas humanas dão à luz pela pelve. Então vamos lá. Na fêmea humana, o canal do parto passa pela pelve. O crânio pré-natal se deforma de maneira surpreendente. No entanto, se a cabeça do bebê for significativamente maior que a abertura pélvica, o bebê não poderá nascer naturalmente. Antes do desenvolvimento da cirurgia moderna cesariana, essa complicação levaria à morte da mãe, do bebê ou de ambos. Outras complicações do parto são agravadas por essa posição do canal de parto. Ou seja, isso aqui não parece ter sido projetado por um designer inteligente e tudo mais, não. Por quê? Porque todos esses mecanismos eles são resultados de processos naturais que não visam um fim último ali inteligente, não tem uma teleologia ali nesses processos, então acaba sendo gambiarra atrás de gambiarra, e o melhor adaptado ao ambiente e tudo mais acaba sobrevivendo, mas não necessariamente as coisas são da melhor forma que poderiam ser, ou seja, não necessariamente aquilo ali é um mecanismo perfeito e tudo mais, não, é somente o necessário para passar os genes para frente e tudo mais e evoluir ali. Então vamos pro próximo slide aqui. Ó, próximo slide. É também relacionada à gravidez. Ó. Gravidez ectópica na fêmea humana. Na fêmea humana, um óvulo fertilizado pode se implantar na tromba de Falópio, no colo do útero ou no ovário, e não no útero, né, causando uma gravidez ectópica. A existência de uma cavidade entre o ovário e a trompa de Falópio é uma bagagem evolutiva herdada de organismos ancestrais que se apresenta defeituoso no sistema reprodutor. Antes da cirurgia moderna, a gravidez ectópica invariavelmente causava a morte da mãe e do bebê. Mesmo nos tempos modernos, em quase todos os casos, a gravidez deve ser abortada para salvar a vida da mãe. Ou seja, mais um exemplo de mecanismo que não parece ter sido projetado por um designer inteligente, né? Obviamente. Ó, o próximo é mais alinhado com outras espécies, ó, que é no caso o cavalo. Ó, cavalos não possuem o centro de vômito. Ó, o cavalo não possui o centro de vômito localizado na formação reticular da medula onde localiza-se os comandos do vômito. Sem esse centro de vômito, o cárdia, que controla os alimentos que passam para a entrada do estômago, não abre para que ocorra a regurgitação do alimento. Por conta dessa questão fisiológica, o cavalo não consegue vomitar, necessitando de lavagens estomacais e intestinais para a cólica. Nessas circunstâncias, os cavalos podem morrer caso não haja o esvaziamento do estômago, pois a cólica é a doença que mais mata cavalos e deve ser tratada com rapidez. Ou seja, esse daqui pode inclusive custar a vida também do animal, né? Sendo que parece que é extremamente simples de se resolver isso. Qualquer um consegue ver a falha e tudo mais, que era só colocar ali um centro de vômito no cavalo, evitaria tudo isso. Que designer burro seria esse no caso, né? Para projetar algo que causa sofrimento desnecessário para o animal e tudo mais.
Então, ó, o próximo. Aqui está alinhado com a coluna vertebral humana. A dor na região lombar, por exemplo, está entre as mais comuns da espécie humana. 80% dos adultos vão senti-la em algum momento da vida. E é causada diretamente por essa postura bípede. Ou seja, antes a gente não tinha essa postura ereta que a gente tem andando em duas pernas e tudo mais. Foi sendo todo um processo evolutivo sendo feito de uma forma nossa coluna se adaptar a andar em duas pernas igual a gente está. Mas originalmente não era assim. Ou seja, foi sendo ali uma gambiarra atrás de gambiarra para ser do jeito que é agora. E é causado diretamente por essa postura bípede, né, que é a nossa postura. A coluna humana adquiriu uma série de curvas para equilibrar todo esse peso, resultando em um formato de S, ou seja, a nossa coluna tem um formato de S, assim. Isso faz com que alguns pontos acabem sofrendo mais pressão que outros, podendo levar a lordose, cifose, escoliose, transtornos que acontecem respectivamente quando a coluna vertebral se curva demais para dentro, fora ou para os lados, podendo provocar dor de forma crônica. A espinha pode ser danificada pelo próprio modo como seres humanos se locomovem, colocando um pé para frente de cada vez, mexendo as mãos de forma inversa para manter o equilíbrio. Ao fazer isso, torcemos a coluna milhões de vezes ao longo da vida. A torção constante pode levar ao deslocamento de um dos discos cartilaginosos que formam a coluna. Se esse deslocamento pressionar um dos nervos locais, a dor pode se tornar insuportável, resultando na hérnia de disco. Ou seja, a nossa coluna, por ser uma gambiarra atrás de gambiarra, ela causa, por exemplo, essas doenças que foram, esses problemas, no caso, que foram citados aqui, inclusive a hérnia de disco, que poderia ser evitado com uma projeção, com um projeto melhor de coluna ali no caso isso fosse de fato projetado por um ser inteligente, um designer inteligente, né, coisa que não é. Então vamos aqui pro próximo. Essa daqui é meio clássica, que geralmente o pessoal sempre cita, que falam que é a trozoba da hiena, os biólogos sempre citam. As hienas dão à luz por um pseudopênis. Sim, elas têm algo que é meio que análogo a um pênis ali, ó. A crocuta fêmea não possui vagina externa, que é uma abertura vaginal, né? Pois os lábios são fundidos para formar um pseudoescroto, enquanto o clitóris é formado e posicionado, formando um pseudopênis através do qual a fêmea urina, copula, dá à luz e é capaz de ter ereções. O problema maior é que a hiena precisa dar à luz a um filhote de quase 2 quilos. Os filhotes de hienas pintadas são os maiores jovens carnívoros em relação ao peso de suas mães, né? São maiores. Através de um canal de 2 centímetros desse pseudopênis, né, que tem uma largura de 2 centímetros ali. Com isso, cerca de 60% dos filhotes ficam presos e sufocam antes de nascer. Outras vezes, o filhote morto acaba ficando preso e acarreta na morte da mãe. Ou seja, isso aqui é absurdo, né? Pensar que esse tipo de coisa aqui foi projetado por um designer inteligente. Isso daqui parece muito mais gambiarra atrás de gambiarra do processo evolutivo acontecendo naturalmente ali. Então, vamos para o próximo aqui, ó. Essa daqui é algo que nem todo mundo conhece, poucos conhecem, que é os gatos possuem espinhos no pênis, né? Gatos têm um pênis cercado de dezenas de espinhos rígidos, que são chamados de espículas, né? Que, de acordo com um estudo publicado, ó, estão associados com estímulos da ovulação, pois provocam sangramento por ocasião do coito, que estimula o aumento da secreção do hormônio LH, que leva à ovulação na gata. Essas espículas, além de provocarem esse sangramento, provocam dor por machucarem intensamente as paredes da vagina da fêmea, que necessita desse estímulo para poder ovular. A perda de espinhos também leva à estimulação reduzida do pênis do gato durante a intromissão, promovendo a diminuição da excitação sexual. Assim, para que haja sucesso na reprodução, são necessários os espinhos tanto para o macho quanto para a fêmea. Ou seja, não poderia haver uma produção desse hormônio sem que precisasse desse processo doloroso, desse processo que é extremamente desnecessário, causando dor desnecessária ali. É lógico que daria para se fazer isso se houvesse um designer inteligente e tudo mais. Então, essa é outra coisa que não parece ter sido projetado por um designer inteligente, como geralmente o pessoal fala, né? Então, os exemplos que eu trouxe aqui terminaram. Então, vamos para a segunda parte que eu falei do vídeo, né? Então, vamos lá. Então, estamos aqui novamente para a segunda parte do vídeo, como eu havia explicado. Então, o que a gente vê com esse tipo de coisa? Há muitos outros exemplos, tá? Por exemplo, a questão do olho humano, por ele ser uma gambiarra atrás de gambiarra, diversos problemas que são ocasionados por isso. O próprio sistema de engolir do ser humano, a gente se engasga porque o tubo que a gente respira é o mesmo que a gente engole. Ou seja, obviamente não dá para engolir e respirar ao mesmo tempo. Isso faz com que, se o alimento fica entalado, a gente se engasgue. Só que isso poderia ser resolvido tendo 2 tubos, um para uma coisa, outro para outra, como é, por exemplo, os golfinhos. A gente tem exemplos aí, como os golfinhos, que não tem esse problema de se engasgar. Ou seja, tem vários exemplos desse tipo. Então, qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? É que, beleza, você pode falar, conceder para a pessoa assim, bom, beleza, há certas coisas que parecem ser bem ajustadas ali, que parecem ser feitas por um designer e tudo mais, só que há esse mesmo tanto de coisas ou mais coisas que você olha e fala, nossa, mas que diabos é isso? Que tipo de designer burro, cruel, projetaria algo desse tipo? Ou seja, parece que é simétrico ali. Simétrico por quê? Porque parece que é tão provável um designer mal quanto um designer bom
fazendo esse tipo de coisa, porque há tanto coisas que são bem ajustadas ali, entre aspas, quanto essas coisas que você olha e fala, nossa, que coisa ridícula. Então, na verdade, há mais coisas, né, que são desajustadas ali e tudo mais, como alguns exemplos que eu trouxe aqui. Então, parece que é meio que simétrico ali. Você poderia dizer que é simétrico, porque há tanto coisas que parecem ser bem ajustadas, quanto coisas que não parecem ser bem ajustadas, parecem ridículas e tudo mais. Então, tanto a probabilidade de um Deus bom quanto de um Deus ruim projetando esse tipo de coisa é igual, basicamente. Então elas se anulam. Então o que sobraria nesse caso? Um Deus indiferente, um Deus que simplesmente não liga, ele, dane-se, só dá o start ali e já era. Só que qual que é a diferença desse Deus para um mecanismo puramente natural? Que poder explanatório você ganha postulando que há esse Deus indiferente? Porque há tanto essas coisas que parecem ter sido bem ajustadas, quanto essas coisas ridículas, né? Como algumas delas eu mostrei aqui, mas há muitas outras. Então, parece que é igual essa probabilidade tanto do Deus mal quanto do Deus bom, e aí sobra esse Deus aí que é genérico e tudo mais, que não há ganho de poder explanatório nenhum você postulando ele. Por quê? Porque um mecanismo natural, como os biólogos explicam e tudo mais, consegue lidar com de explicar esses dados, tanto do bom, que parece ser bom ali bem ajustado, quanto do que parece ser mal ajustado, consegue lidar explicando o mesmo tanto de dados que você postular esse Deus desnecessariamente consegue explicar também. Ou seja, essa explicação é mais simples e explica o mesmo tanto de dados, ou seja, portanto é preferível, né, a explicação naturalista, porque não perde um poder explanatório, é totalmente desnecessário você postular um Deus aí para explicar esses dados, um Deus indiferente e tudo mais, porque ele não se diferencia em nada de mecanismos naturais, como eu expliquei aqui. Então é basicamente isso, dá para responder dessa forma, porque tem tanto casos que parecem bem ajustados quanto não, e aí é basicamente isso, o Deus bom e o Deus mal parecem ser igualmente prováveis dados os dados que temos, e aí sobra o Deus indiferente que não há ganho de poder explanatório nenhum em postular ele no caso, ao invés de um mecanismo natural ali, ou seja, a resposta naturalista é mais simples, explica o mesmo tanto de dados, portanto é preferível em detrimento dessa postulação desse Deus que é indiferente. Então é basicamente isso que dá para se fazer com esse tipo de coisa aqui. Dá para você trazer esses casos ridículos e tudo mais, demonstrando que a pessoa só tá agindo ali com base em um viés de confirmação, e há o mesmo tanto de coisas ou mais que são desajustadas ali e a pessoa nem percebe, porque tá querendo pegar os dados ali para corroborar com a visão dela e ignora todo o resto. Então, é isso. É assim que eu responderia esse tipo de argumentação e tudo mais. E também dá para você trazer a questão que geralmente é muito confundida por esse pessoal é que eles dizem assim, o acaso não poderia produzir isso. Mas o que eles têm na mente quando eles falam em acaso? Parece que o que eles têm na mente é uma coisa completamente desordenada, uma coisa completamente bagunçada, mas não é assim que funciona a evolução. Não é assim que funciona o processo. Por quê? Porque todos esses processos estão sendo regidos por leis químicas, leis físicas e tudo mais. Por exemplo, leis químicas que fazem uma molécula ser compatível ali com outra molécula e elas se juntarem, propiciando um novo certo tipo de coisa ali. Então, há essas leis regendo esse tipo de coisa, há leis evolutivas e tudo mais, no caso, há mecanismos evolutivos, no caso. Então, há diversos mecanismos assim que fazem com que a gente chegue no resultado em que chegamos agora. Então, não é algo completamente aleatório, ao acaso e tudo mais. Então, é isso que também dá para você fazer no caso de ouvir esse tipo de argumentação. Então, é isso. Esse foi o vídeo que eu gostaria de estar trazendo aqui hoje. E até a próxima, pessoal.